Olá, boa noite, gente. Acho que estamos ao vivo aqui na Escola Livre de Filosofia, essa iniciativa de um grupo de filósofas e filósofos, uma iniciativa muito importante. Se alguém está por aí, por favor, dê um sinal de que estamos ao vivo. Acho que sim. Está aqui Johnson, está aqui o Sérgio. No começo da live, então, para quem for ver depois, quem precisa, né, estar aqui apresentando, que é o criador da Escola Livre com um grupo, que é o criador das Olimpíadas de Filosofia e que tem um trabalho amplamente reconhecido com filosofia, especialmente com filosofia com crianças, é o professor Sérgio Augusto Sardi. Ele teve um pequeno problema um pouquinho antes de iniciar essa live, e aí eu vim tentar substituí-lo, né? Ninguém é substituível, todo mundo é substituível, mas as pessoas têm seus espaços, né, conquistados e garantidos. Então, muito obrigado por toda a iniciativa sempre, por todo o apoio sempre, professor Sérgio. E estou aqui para abrir essa live para que os meninos possam trazer as notícias, os relatos muito importantes. O Marco Melo, o Jacques Guimarães, Schaeffer e o Fábio Gai estarão aqui. Também estou substituindo o Clayton, porque o Clayton também é o titular desse lugar aqui, grande professor Clayton, um histórico também lá no IPA com filosofia, e também não pôde estar. Boa noite para todo mundo que está aqui. Então eu já vou colocar os guris aqui para dentro, porque são eles que terão a palavra e trarão para nós as informações dessa batalha para que a filosofia não saia do ensino fundamental na rede pública de Porto Alegre. Deixa eu ver se eles já estão aqui. O Fábio está aqui. Eu vou ver como é que se convida ele. Vamos ver aqui, meu querido Fábio Gai. Eu acho que é clicando em cima. Se alguém sabe, gente, como é, me escreve aqui no comentário. O Jax também está aqui. Agora eu tenho que saber o botão certo para apertar. Vamos ver. Espera aí. Jax. Entrar ao vivo com Jax. Entrar. Fabinho. Fábio. Espera aí. E aí, Jax? Beleza, André? Bom, meu querido. Vamos lá, então. De surpresa, que bom que tu tá aí. Fundamental tua presença. Eu tô tentando chamar o Fábio aqui. Deixa eu ver se abre, porque o teu abriu bem o convite. Vamos lá, meu querido Fabinho. Jax, enquanto eu vou tendo dificuldade no botão aqui, quem sabe tu... porque tu é um cara que tá super por dentro, né? Tomou várias iniciativas e tal. Meio que só introduz, assim, né? Porque esse vídeo fica também para o pessoal ver depois, né? Então, o que tu consegue nos introduzir, assim, de qual é o barato, né? A proposta pedagógica e tal. Eu estou vendo vários amigos meus, pessoas próximas, assim, entrando. Fico feliz também de estar aqui, né? Contigo, André, e com também esses colegas que em seguida entrarão, né? Porque realmente a gente acredita que a filosofia ela tem a sua importância, né? No ensino fundamental e no ensino, em todo o processo de ensino, né? Você fazer filosofia é você buscar sentido maior para as coisas e você se aprofundar. A filosofia ela está em vários momentos da nossa vida, mesmo que a gente às vezes não perceba isso, né? E quando a gente recebe a notícia que a Secretaria Municipal de Porto Alegre ela deseja tirar a filosofia, a gente fica bem surpreso, assim, porque a filosofia para esses adolescentes, para as crianças, ela é uma possibilidade de melhorar a condição deles, de pensar a realidade, de modificar a sua própria realidade. E quando a gente retira isso, a gente tira algo fundamental, de pessoas que às vezes isso vai ser a diferença para essas pessoas no futuro.
Então, nós recebemos essa notícia e já, enquanto professores, né, André, nos reunimos e procuramos batalhar para que a filosofia fique. Eu tenho vários alunos, colegas de vários momentos que tiveram essa situação de filosofia, que tiveram essa situação de vivência filosófica, de atitude filosófica, e sabem da importância que é para jovens pensar sobre questões como felicidade, que você pode pensar por si só, mas num ambiente de sala de aula, dentro da grade curricular, isso se faz algo melhor, potencialmente melhor. Uma discussão filosófica em sala de aula é insubstituível, né? Entrou o Marquinho aí, depois eu vou passar a palavra, tem sido nosso irmão, nosso parceiro nessa batalha. E então, assim, retirar como as médias, isso gerou o quê? Gerou uma indignação. Inclusive em Porto Alegre, assim, a gente recebeu apoio de vários colegas, de várias pessoas, da maioria dos porto-alegrenses. Porque isso é uma conquista da rede municipal. Ou seja, das escolas públicas e que entendem a educação popular como algo de diminuir as diferenças sociais, de harmonizar as pessoas numa sociedade em que eles vão poder refletir e construir junto um mundo melhor. Então a filosofia ela é fundamental nesse sentido. E, infelizmente, a gente vê a secretária dizendo o contrário, que ela quer retirar para melhorar a educação, quando, na verdade, deveria ser colocada a filosofia, mais horas de filosofia, para que a gente pudesse ter uma educação integral, desde as séries iniciais, desde pequenos, porque filosofia é algo feito já desde muito cedo na idade. Então, eu fico muito feliz, André, meu amigo, então, que a gente, nessa luta aí que a gente está fazendo, muito feliz de ver pessoas assim, pessoas que eu conheço, que tiveram aula comigo também, mas que também conviveram comigo aqui na live, e vendo assim como isso, como elas vindo aqui, elas vão nos apoiar também, tá? Vou deixar minha palavra aqui com o Marquinho também, que vai mostrar, de repente, ele vai falar aqui a visão dele também como supervisor também, e também como professor, que nem a gente, tá? Valeu, gente. Um abraço. Bom estar com vocês. Obrigado, Jacques. Está passada a palavra. Marco Melo, nosso querido colega de rede, professor de filosofia, de história. Obrigado, Marquinhos, pela presença aqui. Imagina, André, Jacques, toda a comunidade filosófica, queridos e queridos pensadores, pensadoras, amantes da sabedoria, com quem eu tenho aprendido extraordinariamente. Alegria a gente poder se encontrar aqui sob os auspícios, né, do professor Sérgio Sardi, nosso sempre mestre, o qual a gente não se cansa de referenciar, e agradecer por essa oportunidade de poder estar conversando e dialogando. Eu sou professor, estou trabalhando aqui na escola, na Lomba do Pinheiro, uma escola municipal na periferia aqui de Porto Alegre, e queria trazer muito brevemente uma pergunta aqui para a gente pensar, né? Acho que seria interessante algo do gênero, né? Seria possível nós construirmos de uma maneira especulativa um problema filosófico a partir da retirada da filosofia do ensino fundamental? Poderíamos considerar esse um problema filosófico? Ter o objeto de estudo da escola de filosofia. E me parece que uma das hipóteses é que sim, né? A gente sabe que sempre um problema precisa ser inquirido, problematizado, historicizado, situado a partir da vivência dos sujeitos, não pode ser algo externo, né? Essa episteme não se coloca externa ao contexto vivido. E a gente está vivendo, infelizmente, um período, vamos considerar aqui, em primeiro lugar, né, sobre uma pandemia, né? Um mundo em suspensão, no seu sentido mais amplo, né? E aí a gente pode pegar essa crise sanitária, ambiental, econômica, né? Civilizatória mesmo, em relação ao próprio
crise do modelo que a gente está vivendo, e se refuta, se retira o espaço do pensamento, da reflexão com uma agudeza que a gente precisaria fazer, né? É uma boa, talvez, questão para a gente poder se colocar, né? Então, nós estamos vivendo com um processo de avanço cada vez mais das fake news, do terraplanismo, do negacionismo, né? Do movimento anti-ciência, anti-iluminista, e se retira a filosofia, se retira o pensamento. Vejam que paradoxo, né? Que paradoxo para a gente pensar, né? Um momento onde a gente tem um ataque de proporções ainda difíceis de a gente escalonar e mensurar, de ataque aos direitos da classe trabalhadora, de desmonte do Estado, né? Do Estado que a gente tem, né? Das políticas públicas, do Estado de Direito, e nesse contexto, né, o avanço e a escalada da extrema-direita vai em direção à escola pública e justamente busca retirar, né, componentes. Então, acho que contextualizar esse processo é sempre importante para a gente não perder de vista do que está se colocando em jogo, né? A sanha do capital e a sanha por lucro, a sanha por retirar direitos no momento de crise sempre vai acabar nessa lógica que a gente vem percebendo, depositar aqueles que mais precisam justamente, né, da extração dessa mais-valia, vamos chamar assim aqui, no sentido do conhecimento. É isso, né? Sendo roubado, explorado, retirado um direito à formação humana. É isso que a gente está fazendo, né? É disso que a gente está tratando aqui. Eu temo que eu fique com pouca bateria, que eu estou vendo que está com pouca luz aqui, André e Jacques, mas só para dar uma contribuição inicial aí para a nossa conversa. Não é possível que a gente vislumbre um momento onde o debate sobre o epistemicídio, por exemplo, tem se colocado de uma maneira tão relevante, né? Tão relevante para o contexto dos debates no campo das ciências sociais, e a gente retire justamente a filosofia que proporciona, ainda que para jovens, informação, né, de 12, 13, 14 anos, essa linda experiência, né, de se pensar no mundo, de refletir no mundo, de poder se fazer perguntas, né, sobre a sua própria existência e o seu contexto, né, no seu projeto histórico que está em construção. Não é possível, gente. Não fica a filosofia. Legal. Obrigado, Marco. O Jacques deu o primeiro contexto da proposta, o Marco um contexto mais geral, então a gente está entrando na especificidade para saber qual é o caminho assim, da luta, né? Não tem outra palavra. É o sinal É o sinal na escola, né, Marco? A gente falou em luta e veio o sinal, né? E está aqui o nosso querido Fábio Gai, então, que também é um dos esteios, um dos pilares há muitos anos, né, Fabinho, nessa luta em várias frentes. Fabinho iniciou muitas pessoas na profissão, mas tem um estudo importante da Base Nacional Curricular, né, que é um argumento, uma justificativa dentre tantas, assim, para a gente fazer essa resistência e não perder esse campo de conhecimento nessa proposta pedagógica da SMED. Obrigado, Fabinho, pela presença, em nome do Sérgio Sardi, da Escola Livre de Filosofia. Eu te passo a palavra aqui agora. Maravilha. Boa noite a todos. Sim. Consegue me ouvir bem? Tá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço ao professor Sérgio Sardi, mestre de muitos anos aí no ensino da filosofia. Agradeço às pessoas que estão participando. Tenho aqui alguns colegas, o diretor do Colégio Bom Conselho, ele é minha supervisora também participando. Tem gente, pais, mães, tem aí gente amiga da filosofia, né? Então a gente agradece muito a participação de todos, Marco, André, o Jacques, amigos, né? Então a gente juntos tentando explicar para as pessoas, tentando levar, já que nós ensinamos a argumentar, e esse é um dos nossos principais objetivos, né? A gente quer que os nossos alunos tenham acesso ao ensino em que lhes possibilite saber argumentar com mais profundidade, com mais sofisticação, coerência, observando todos os lados para poder apontar a sua conclusão, né? Então, como foi dito, assim, de maneira muito clara antes, né, pelos outros colegas, né? Ali desde julho, agosto, se iniciou um movimento
Secretaria Municipal de Educação, e então se apresentou, né, foi apresentado por eles uma nova grade curricular, né? E nessa grade não deixava de existir um componente curricular chamado filosofia, tá? E esse componente existe na rede desde a década de 90. Os colegas me ajudem a lembrar, se eu estou bem informado, começa em 1995. O projeto começa na Escola Monte Cristo, né? Então, a partir disso, as escolas elas vão adotando e esse componente vai se estabelecendo na nossa rede municipal aqui de Porto Alegre, tá? Então para esclarecer esse contexto, então, a partir de julho ali houve essa movimentação por parte da SMED, né, para que nessa nova organização curricular deixasse de existir filosofia, tá? Houve uma reportagem, então assim, no dia 22 de setembro, só confirmar aqui, 22 ou 23 de setembro, 22 de setembro, a Samantha Klein, ela fez uma reportagem na Zero Hora e ela aponta alguns pontos ali. Então, as pessoas que estão buscando se esclarecer mais, elas querem buscar uma referência. Essa reportagem traz algumas referências interessantes, tá? Então, a gente gostaria de apontar assim, um contraponto, né? A gente respeita a secretária Janaína Aldino, mas nós gostaríamos, nesse espaço democrático, nesse espaço então argumentativo, apresentar um ponto diferente do ponto que ela apresentou, tá? Então, um dos pontos que ela apresenta, e no próprio site da prefeitura, numa publicação do dia 23 de setembro, né, comenta ali que a Base Nacional Curricular Comum, né, que ela teria, então, consolidado a retirada da filosofia. Então, nós entendemos que essa tese ela é, no mínimo, controversa, né? Então, nós gostaríamos de apresentar algumas razões para poder levar ao nosso público, aqui, o pessoal que está nos assistindo com muito carinho, a ver de um outro prisma essa tese, então, que a SMED apresenta. Então, a gente, né, reforça o nosso respeito pela secretária, mas também gostaria de firmar um espaço de contraponto, tá? Então, esse documento, BNCC, ele está livre, vocês podem baixar, né? Ele tem 600 páginas, e nós contamos, ao longo dessas 600 páginas, 26 ocorrências do termo filosofia. Então, pelo menos 26 a gente contou. Dessas 26 ocorrências, 19 ocorrências, posso estar enganado, mas eu recontei, assim, pelo menos 19, a gente encontra ali filosofias de vida. A gente não encontrou nessas 26 ocorrências nada que justifique, nenhuma interpretação possível que possa dizer claramente que tem que ser retirada a filosofia, tá? Então, assim, por filosofias de vida, então, assim, nesses contextos em que aparece filosofia de vida, ela aparece sempre remetendo ao ensino religioso. Então, a gente não quer apresentar um descrédito ao que filosofias de vida, né, entrega dentro do ensino religioso, né, de forma alguma, mas a gente entende que pelo fato de falar de filosofias de vida, né, ele não resume a grandeza da filosofia. A gente acha que a gente entende que a filosofia tem muito mais a oferecer do que especificamente filosofias de vida. Então, tem diversas áreas da filosofia. Teoria do conhecimento, a gente estuda, né, assim, distinções entre conhecimento e opinião, como é que se justifica uma ideia, como é que se justifica uma crença em tempos de fake news. Assim, a gente precisa ter um esclarecimento sobre processos de justificação das ideias, como é que a gente pode, então, aprofundar numa análise de uma ideia e separar uma ideia que tem fundamentação de uma ideia que não tem fundamentação. Isso, por exemplo, é de uma área da filosofia chamada teoria do conhecimento, né? Então, em lógica, nós estudamos noção de contradição, validade dos argumentos. Então, assim, reconhecer falácia, né? Nós estudamos técnicas para poder argumentar com mais clareza, com mais rigor, né? Em ética, a gente estuda o nosso papel social, as nossas obrigações em relação ao nosso próximo, né? A gente tenta aprofundar o conceito de justiça. E então, por exemplo, assim, filosofia política, a gente tenta entender como é que se justifica a formação do Estado, entender
se o Estado deve existir, se ele não deve existir. Então, se ele deve existir, quais são os seus limites, quais são as suas obrigações. Então, estudamos metafísica, né? A gente tenta ver as distinções entre essência e aparência. Eu quero dizer, falando rapidamente essas áreas, é que filosofias de vida não consegue, né, resumir a grandeza desta que é a matéria, que é a mãe das ciências, que existe há pelo menos 25 séculos, tá? E que já tem uma história aqui na rede. Então, esse é um dos pontos que nós gostaríamos de apresentar, tá? E ademais, né? Então, por exemplo, nessa reportagem que vai nesse texto que foi publicado no site da prefeitura, tá? 23 de setembro, fala inclusive sobre adequação do currículo às legislações vigentes. Então a gente também entende que o fato de manter a filosofia, né, nós não estaríamos burlando as legislações vigentes, né? Então, por exemplo, assim, a gente pensa em escolas como Marista Rosário, Marista Assunção, Marista Ipanema, Marista São Pedro, La Salle Dores, La Salle Santo Antônio, La Salle Pão dos Pobres, La Salle Esmeralda, Israelita, Santa Inês, Bom Conselho, Sévigné, Santa Cecília, João Paulo I, Maria Imaculada Medianeira, Farroupilha, Monteiro Lobato. Pois é, né? Todas, né? Quase elas todas têm em comum. O que elas todas têm em comum? Elas têm filosofia no ensino fundamental. Então, se o ponto é sobre adequação de legislações vigentes, né, ou, por exemplo, se o ponto é melhorar o nosso currículo, então das duas uma, né? Ou estas 18 escolas elas estão obsoletas, mantendo filosofia, ou elas estão irregulares. Então a gente só gostaria de apontar assim, uma outra perspectiva, convidando para o debate, convidando para o diálogo de forma respeitosa. A gente respeita a senhora secretária Janaína, né, que, enfim, ela chegou ali né, do cargo, merece todo o nosso respeito, mas nós abrimos esse espaço de contraponto, né? E nós nos sentimos preparados para mostrar ao público que há um contraponto. Então eu agradeço a escuta de todos e fico aqui à disposição. Obrigado, Fábio. Vou repassar agora para os meninos, o Jax e o Marco, né? Só tem vários comentários aqui, pessoas mandando abraços, beijo para vocês três. Está passando muito rápido, estou olhando aqui no computador alguns nomes, vai num agradecimento em nome da Escola Livre de Filosofia, do professor Sérgio Sardi. Dário Tim 27, Leandro Dornelli Souza 72, fala SMED na contramão, nos últimos anos as escolas aumentaram a oferta de filosofia. Davi Fraga, a Magali Mendes, obrigado, grande professora da FACED URGS. Danu Oliveira, Livres Subversivas, Sérgio estará com elas ao vivo, acho que essa semana ainda. Miriam Davides, Gabriela V. Chaves Z, Flávia Franks, perfeito, Fábio. A Flávia tinha deixado um outro recado para o Fábio que já passou. O Nietzsche for Speed, secretária Janaína Cita Freire, quer fazer um currículo bancário. Tânia Barros, sinestésica. Deli Márcio, Tatiane Rocha, a hashtag Fica Filosofia. Miriam Davides, orgulho deste colega, parabéns, Fábio. Legal. Por isso, fiquem à vontade, eu só vou pontuar algo que o Fábio trouxe perfeitamente e o Jacques trouxe lá no começo, que é a filosofia como disciplina, porque isso implica a retirada da filosofia como disciplina, mas tem algumas sobras assim no projeto que falam, na proposta que fala em projetos e tal. Acho, só como sugestão, que talvez a gente possa voltar a remarcar um ponto da filosofia como disciplina. Mas Jacques e Marco, fiquem à vontade. Marquinhos, eu vou falar uma coisa que você pontuou, que é bem importante, que é assim, olha, o Marquinhos falou que é uma questão filosófica, né? E isso aí já o Aristóteles, né, o filósofo Aristóteles já dizia assim, ó, que para a gente dizer que a filosofia não é importante, a gente precisa discutir filosoficamente isso. Então a gente precisa da filosofia para fazer isso. Então, na verdade, a filosofia se torna tão importante que quando você vai dizer, olha, ela não é importante, você precisa fazer isso filosofando, justificando. Então, quer dizer, quando a secretária, né, do municipal de Porto Alegre, ela quer tirar a filosofia, ela tira essas condições de que isso aconteça o amplo debate, em condições de amplo debate, de todo mundo poder discutir e tal, e dizer a sua ideia. Eu tenho um tempo de aula na rede particular e também na rede pública, dando aula para os... E eu, quando eles vieram me pontuar, professor Jacques,
vai ser retirada a filosofia, é verdade, porque tinham muita indignação, porque eles sabiam, e muitos deles tinham noção, que na rede particular tinha filosofia. Que na rede particular, que aqueles que pagavam escolas particulares para ter aula, eles tinham filosofia lá. Então, por que eles iam ser retirados, ia ser retirada a filosofia sem consulta, sem pergunta, de modo assim, sem avisar? Então, a filosofia com esses alunos, assim, tem sido um meio, sim, de superação. Isso é muito importante. A filosofia, ela sempre foi um espaço de superação. Porque quando a gente pergunta sobre a nossa condição no mundo, a gente vai um passo adiante, a gente busca conscientizar isso. E a gente não é a mesma pessoa depois de uma reflexão dessa. Sobre quando a gente faz perguntas, o Marquinhos falou muito bem, as perguntas fundamentais para a gente. Perguntar é revolucionário no sentido mais próprio do termo. Tudo que foge disso, a gente perde como humanidade. E os alunos pressentem isso. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente está tentando? A Janaína, ela volta e meia, a secretária, ela faz um discurso assim, olha, não, mas nós, como o André falou, nós queremos um espaço filosófico. E esse espaço ela não define como, ela não diz como, ela quer tirar da grade curricular. Nós queremos substituir por ensino religioso. Mas por que não manter filosofia e botar ensino religioso no turno inverso? Não, não pode, mas pode. E assim a gente vai nesse... Não é isso, Marquinhos? Não é isso, Fábio? A gente vai nessa gradação de mostrando uma gestão que quer dizer assim, eu quero discutir com todo mundo, mas na verdade eu não discuto, eu defino e eu quero que tudo seja diferente, contanto que seja do jeito que eu quero. Então, a gente acaba caindo nessa percepção, assim, e a gente não deve. Eu acho que o mais legal de tudo, André, Marquinhos e Fábio, foi quando a gente vê os alunos, os pais, nos conselhos escolares, porque o conselho, às vezes os pais na rede municipal tem uma instituição que chama o Conselho Escolar. E esse Conselho Escolar é toda a comunidade. E eles vêm dizer assim, olha, nós não queremos que tire. Nós não queremos... mas tem que botar ensino religioso. Põe no turno inverso, é facultativo, você pode escolher, então põe no turno inverso. Mas a secretária não quer. Então como o Marco escreveu muito bem, assim, num texto dele, a escalada de autoritarismo. E a pior coisa que tem é a gente mexer com o autoritarismo, com a filosofia. Porque a filosofia, em todos os momentos, ela foi exatamente contra o autoritarismo. Ela foi a favor da investigação, do convencimento. Eu e você discutindo para chegar a uma melhor resposta de uma questão fundamental para a nossa vida. É duro, né, gente? Porque é uma violência tirar dos nossos alunos a disciplina, né? O componente curricular filosofia. E isso aí a gente tem que pensar. Mas eu gostaria de ouvir, né? O Marco escreveu um texto muito bom, extraordinário, assim, sobre a escalada de autoritarismo, né? Que exatamente é o que realmente a gente busca fugir contra a filosofia. Não é a autoridade. Não é a autoridade. A autoridade é fundamental a gente ter, mas ela é legitimada. A gente tem o autoritarismo, a gente tem que lutar contra. O voluntarismo, dizer você tem que ser assim porque é assim, tira a filosofia e aí não põe ensino religioso. Mas eu queria ouvir os colegas com relação a isso, tá? Certo. Posso dar uma palhinha aí, André? Então, puxa, Jacques, que bacana a reflexão de vocês. Puxa, a gente sempre aprende muito com essa galera aqui, querido Jacques e Fabinho, André. Eu estava lembrando aqui do professor Sérgio Sardi, numa outra oportunidade que ele dizia para a gente, com essa visão que a experiência de vida e a reflexão com agudeza permitem, né? Do quanto, historicamente, a luta pela manutenção da filosofia
é cíclica, né? Nós estamos vivendo um novo ciclo. E eu ficava pensando sobre isso, né, Jacques? A gente está num momento que é possível afirmar peremptoriamente, né? Os direitos sociais, né, sobre o capitalismo, né, eles não têm essa segurança e vivem sobre a impermanência. Eu acho que o título aqui dado para essa live, né, a manutenção é o contraponto do que a gente percebe, né? É um processo cíclico de a gente lutar contra essa sanha de retirada de direitos, e mesmo o amparo legal, mesmo o amparo judicial, mesmo nossos bons e consistentes argumentos não parecem suficientes, né, para poder fazer jus. Então a gente precisa de fato lutar e ter essa perspectiva de olhar para o processo. E eu queria me permitir que rapidamente fazer uma digressão muito rápida. Eu fui ali nos meus alfarrábios e descobri esse livretinho aqui. Esse livreto aqui, eu vou ler para vocês aqui, se chama Filosofia no Ensino Fundamental, Perspectiva Possível para o Ensinar a Pensar nas Escolas por Ciclo de Formação. Série Escola Cidadã, dialogando sobre o ciclo de formação, número 1, dezembro de 1997. Né? Eu estava nesse curso de formação, quando estava sendo implantado, né, como lembrou o Fábio, nós fizemos um curso que não tinha concurso de filosofia, para que os professores de história, de geografia, que era o meu caso inicial, pudessem fazer uma aproximação progressiva para a gente poder chegar e ter vocês, né, colegas licenciados de filosofia, né, que deram luminarmente, né, para essa rede, essa experiência de ter a filosofia efetivamente fazendo diferença na organização curricular. Isso aconteceu em 1997. Em 2007, uma outra gestão, que não era a mesma gestão, não era o mesmo partido, era um outro projeto, um outro programa, né, através, inclusive, um dos nossos colegas, Johnson, né, fez um conjunto de atividades formativas, do qual o professor Sérgio participou, e do qual tem 2 textos maravilhosos aqui, né, um deles é Contribuições Metodológicas para o Filosofar com Crianças, né, que é paradigmático, eu diria assim, para a gente, e vejam, a gente tem 10 anos depois dessa experiência, 10 anos depois, um grupo de filosofia, de professores, dizendo, puxa, precisamos ter concurso de filosofia, né? A filosofia está minguando, não tem mais formação, não tem mais concurso, tá com pouca filosofia, não vai mais existir. Nós tínhamos um secretário filósofo, secretário municipal de educação filósofo, doutor em filosofia, então não é suficiente ter filosofia. Nós precisamos ter uma filosofia atenta e preocupada efetivamente com a emancipação humana, né? Nós tivemos uma comitiva, um grupo que se organizou, se mobilizou para pleitear, e agora uma nova gestão não só não faz concurso, não só não faz contrato, não só nega a formação, como agora diz que quer retirar a filosofia do cenário, né? E aí eu acho que, para a gente concluir aqui, André, pelo menos da minha parte, a gente precisa perceber isso, né? Não é a dimensão pedagógica, não é a dimensão normativa legal que está sendo colocada, é a dimensão de uma opção para um projeto político, de um projeto histórico, né? Uma escola cada vez mais pobre para os pobres, uma dualidade muito clara entre as escolas privadas de classe média, né? Ou seja, é um projeto que a gente precisa perceber do que está colocado em jogo, no qual a filosofia se situa. Eu acho que o nosso grande aprendizado aqui é que, coletivamente, em movimento, nós temos uma força extraordinária de aprendizado, de solidariedade, de inteligência, de vontade de transformar. A nossa causa, a nossa luta é uma boa luta, nós estamos do lado da justiça, nós estamos do lado dos direitos da população empobrecida, e cada vez que eu saio de uma aula, como eu dei aula hoje, para a Runda C23 ou para a 5C34, eu estou discutindo lá Hobbes e Rousseau, o papel do Estado, ou direitos humanos, e o poder do protesto, da mobilização, que foi minha aula de hoje, tá? Eu digo, puxa, é isso, gente, é isso, é essa diferença que faz, é o brilho no olho de um jovem de 12, uma menina de 13, de 14 anos, que começa a pensar o mundo de um outro jeito, e começa a se sentir gente, e começa a se perceber que ela tem capacidade de ser mais. É isso, né? O Paulo Freire nos aquece esse coração, aquece o coração no sentido de pensar que é um projeto utópico, é um projeto de transformação social, e a gente está dando a nossa contribuição, né, gente? Eu vou terminar aqui, desculpe se eu me estendi um pouquinho, mas é sempre importante aqui, eu queria indicar essa biografia maravilhosa do professor Walter Corra, um outro grande filósofo argentino, radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, Paulo Freire, mais do que nunca, né?
uma biografia filosófica. É isso. A filosofia faz sentido quando ela está encarnada na vida concreta, na vida real, quando ela coloca o sujeito em perspectiva, né? E a filosofia tem muito a dizer, muito a contribuir para isso. Então, obrigado, gente. Valeu, obrigado, Marquinhos. Vou te passar a palavra, Fábio, mas está passando o nome das pessoas aqui, só não vou perder, tá? Esther Pinto, Lisiane Fortes, nossa vice-diretora, Escola Nossa Senhora do Carmo, um beijo. Tatiane Rocha, Fabiane Gai Pereira, aí, acho que é tua irmã, né, Fabiane, querida. Tatiane Rocha, o Daniel, nosso colega também, professor de filosofia, hoje secretário da Associação de Licenciadas e Licenciados em Filosofia, entidade importante, diz, acho que não devemos tirar a filosofia do ensino fundamental, mas tirar no sentido de produzir muita produção filosófica do ensino fundamental. Realmente são experiências incríveis, né? A Rosane Pareto, bem quando o Fábio ia falar, ele caiu, mas vamos lá. Fabinho, manda a solicitação de novo, tá? Por favor. A Rosane Pareto, professora de matemática, grande experiência na rede também, muito obrigado, querido, pela presença. Ana Paula Silveira, 8, Ed Machado, 1, Thiago Dussel, Flávia Frantes, indispensável termo filosofia, Cochichar, incrível a live, obrigado. Tatiane Rocha, o hashtag Fica Filosofia, Juventude e Vida, Rus Jucadelas, acho que é isso, professor Dudu também, e o Nietzsche, que eu falei antes, fora Speed, é o Judes, né? Só tem um apelido pelo outro, mas é nosso grande companheiro também. Eduardo Rofa está aqui. Aqui, eu acho que o Fábio vai entrar, a gente fecha a rodada com ele, né? Cada um tendo a palavra 2 vezes, e acho que a gente se encaminha daí para as considerações finais. Novamente, essa é uma live da Escola Livre de Filosofia, Sérgio Sardi, professor Dr. Sérgio Augusto Sardi, estamos aqui em nome dele, que foi quem fez esse convite, armou tudo aqui, para o Jacques, o Marco e o Fábio estarem aqui. Fabinho, vamos ver se tu entrou, mandou o convite, eu já sei. Se não, manda de novo, tá, meu querido? Vamos ver. Carla, Tô com o WhatsApp aberto aqui também. Aí. Nossa, valeu, Fabinho. lá do... Só para dar um suspense. Então, Fábio, várias considerações aí a partir da tua fala, te passo a palavra de novo. Obrigado. Pessoal, as escolas da rede municipal de Porto Alegre, elas atendem bastante a periferia aqui de Porto Alegre. Eu trabalho na EJA, eu sei que o Marco também trabalha na EJA, faz um trabalho muito bonito. Eu trabalho no apoio pedagógico também da EJA. Queria só dar um rápido relato. Assim. Um aluno, faz algumas semanas, ele se demitiu do trabalho dele, porque ele disse que estavam pagando por ele R$10 o metro escavado e também R$2 por metro de basalto colocado. Então ele achou que aquilo era... Ele se demitiu, depois eu tentei ajudá-lo, né, ao menos escrever ali como é que seria uma ficha de emprego, enfim. Então muitos dos nossos alunos vão para trabalho, acabam assim, por estar numa região de bastante vulnerabilidade, acabam tendo empregos, mas a decisão deles de aprofundamento, a decisão deles de ser assim, do que eles quiserem ser, assim, ele tem que ter a liberdade assegurada de pensar profundamente sobre a vida dele. Seja qual for o emprego que qualquer um deles tenha, eles podem ser o que eles desejarem ser, mas esse direito ele tem que ser assegurado a eles. Sejam trabalhos braçais, sejam trabalhos... Todas as pessoas, seja de que emprego, assim, seja qual for o emprego delas, elas pensam, elas sentem, elas têm sonhos, elas têm vontade de debater, elas têm vontade de pensar profundamente, elas são... não importa em que classe social a pessoa esteja, não importa em que emprego ela vai fazer a sua vida, os seres humanos têm demandas, eles querem pensar profundamente eles querem buscar ferramentas para superar os seus problemas, e muitos de natureza filosófica, né? Uma série de questões, né, que são atendidas por reflexões da ética, da estética, da filosofia política. Então não somos nós que vamos determinar um projeto de vida de um ou de outro. As pessoas têm que ter acesso, seja em escolas da rede privada, seja em escolas públicas, eles já têm esse acesso.
eles já têm esse acesso a uma reflexão profunda. O que nós estamos pedindo publicamente, que nós vemos a público, é que este acesso, né, não seja negado a eles. Então, eles já têm... O que nós queremos é que não se extinga, né, uma abertura a esses pensamentos amplos, profundos, plurais, que eles têm acesso. Então, assim, eu agradeço aí a participação de todos, agradeço a oportunidade. E é isso aí, Jacques, meu amigo, André, Marquinhos. Legal. Vamos encaminhar para o fim, mas eu acho importante, meninos, a gente dar uma perspectiva do que, como estamos agora, né, nesse momento do processo, o que está acontecendo, se a filosofia já caiu, se tem esperança, e como é que vocês estão vendo, assim, os próximos passos, tá? O que deve acontecer, né? Se vai haver um ataque, não vamos entregar o plano, brincadeira, claro, mas como é que a gente está posicionado, né? Quem que vocês enxergam que está se mexendo e quais as possibilidades, assim, de uma reversão desse processo tão atropelado, como é que vocês estão vendo agora e daqui para diante. Acho que podemos rodar de novo com o Jacques, o Marco e o Fábio, e fiquem à vontade para dizerem o que mais quiserem também. Eu estou tentando achar um trecho aqui de um filósofo que é bem interessante hoje em dia, que é o Nietzsche, né? Que ele tenta botar basicamente a filosofia como aquele espaço no gelo e no fogo, em que a filosofia você vai tornar aquele momento em que você vai refletir sobre os próprios princípios que você vive, os próprios movimentos internos que você assume, e você vai tomar mais consciência disso. Eu posso discordar de filósofos, e isso que faz a filosofia. A gente mata a filosofia quando a gente vem com um filósofo pronto e faz as pessoas aceitarem aquilo. E por isso que muitas vezes as pessoas não querem, porque o Sérgio colocou ali sobre o problema do regime militar, a função o problema do regime militar não é por ele existir uma força militar, mas quando ela toma, infelizmente, de modo obrigatório a consciência das pessoas, forçando as pessoas a pensarem do mesmo jeito ou tentarem. Quando ele tem a função de proteção, isso é útil, é enormemente importante. O problema é quando, como aconteceu, impedindo as pessoas de assumirem a sua originalidade. E isso a gente vê no processo, infelizmente, da SMED. Onde a gente está nesse momento? A SMED, a Secretaria Municipal de Educação, né, na pessoa da Janaína, ela está querendo fazer o quê? Ela tentou, de todas as maneiras, tirar filosofia, justificando que deve ser trocada por ensino religioso, o que não é obrigatório. Ela diz assim, olha, ou põe filosofia e ensino religioso. Quando pode ter filosofia e ensino religioso no turno inverso. Mas a SMED, infelizmente, apesar do Conselho Municipal dizer que não precisa ser no turno normal, mas no horário normal, ou seja, podendo ser no turno inverso ensino religioso, ela, infelizmente, ela continua querendo obrigar a tirar a filosofia. Mas o que acontece? Os professores da rede, isso é muito importante, os professores da rede, nossos colegas, professores de português, de matemática, de história, porque a rede tem uma história. Então esses professores disseram, não, nós não queremos que tire a filosofia. Ah, mas vão aumentar em português. Nós não concordamos. Os professores de português, nós queremos filosofia para potencializar o nosso trabalho. Isso, tirar a filosofia, é diminuir a força do nosso trabalho dentro de sala de aula enquanto professor de português. A filosofia vai nos ajudar ao aluno ser mais crítico, criativo, ético. Então a gente quer a filosofia. Então os colegas se propuseram e puseram um cenário alternativo. Infelizmente, apesar do processo todo ser absurdo, né, Marquinhos? Que é um ponto que o Marquinhos sempre pega, que é antidemocrático, extremamente torto, assim, de uma secretaria que quer de qualquer jeito tirar a filosofia, sabe lá por quê? O que acontece? Apesar disso, a filosofia está
permanecendo num cenário que foi cortado, que foi amputado pela secretaria na medida que foi colocado. A gente está botando uma grade curricular que foi cortada, que foi diminuída e que tentou de todo jeito ser tirada da filosofia de novo. E aí o que a gente vai fazer? A filosofia agora é a nossa chance. Dentro desse cenário, a gente vai procurar de outras maneiras, jurídicas, etc. Mesmo assim, a gente está batalhando para que seja votado, e o que vai ser votado, esse cenário em que a filosofia permanece. Né? Nossa luta, né? Professor André tem sido incansável nisso, nossa luta é que a filosofia permaneça, não porque o professor Jacques, que nem um aluno comovido assim, chegou para mim e falou assim, professor, o senhor vai perder o emprego? Eu falei para ele assim, emprego a gente consegue, é só ter vontade de trabalhar. A gente está ali, vamos batalhar aqui, batalhar, a gente pega de limpador de carro, do cara na cantina, o coordenador de turno, a gente faz o nosso melhor. Só que se a gente deixar tirar a filosofia, não só eu que vou perder, é toda uma comunidade, todo um grupo de pessoas que é fundamental, para quem é fundamental a filosofia. E isso, o gaúcho, o porto-alegrense, os professores que amam seus alunos da rede, não vão deixar. E por isso a gente está batalhando de todos os jeitos, para que isso não aconteça. Olha, desculpe assim dizer, André, mas, por exemplo, se a Janaína estiver, de repente, olhando aí, que ela repense. Revolucionar é aumentar a filosofia, não é diminuir, né? Revolucionar uma rede é a gente botar mais as pessoas para pensar, para refletir, e não vir com justificativa de tirar, que vai botar espaço filosófico, que nem ela mesma acredita nisso, né, gente? Ninguém acredita que um espaço filosófico, lá o professor lá no meio do recreio, vai fazer filosofia quando ele tem um espaço dentro de sala de aula. Valeu, gente. Olha, um prazer enorme ter vocês assim. Acho que finaliza a minha fala. Meu irmão, meu amigo Fábio, o pessoal lá de várias religiões ali, mas amigos meus aparecem. Meu irmão lá de Brasília está lá, o pessoal do Rio de Janeiro, meus colegas de segundo grau, estou vendo ali, Eduardo, Ramos, pessoas assim que fizeram praia, estiveram na praia comigo e também filosofaram. Então agradeço aí, muito legal estar com vocês aí batalhando como soldado raso aqui, tá, gente? Valeu, soldado da filosofia. Não tem contradição nisso não, meu irmão. Valeu, um grande abraço aí. Valeu, obrigado, Jacques, grande presença. E são muitas experiências que se somam, tá? O Jacques tem uma experiência enorme, né? Mas especialmente na rede, é um cara que está aí há bastante tempo, né? Já, inclusive, participou de produções de bancas de concurso, etc. Então, isso é fundamental também, né? Não se faz uma proposta pedagógica em 2 semanas, não se aprova ela em 2 meses, frente a um histórico de pessoas que estão aí há tanto tempo com formações tão diversas e importantes. Grande Jacques, obrigado. Agradeço em nome da Escola Livre de Filosofia e também do professor Sérgio Sardi. Completando a roda, Marquinhos, depois o Fábio. Certo, obrigado, galera. Olha, eu sou daqueles sujeitos otimistas, né? Com uma energia, me abasteço muito da força dos coletivos, e eu percebo na leitura que temos feito aí coletivamente na nossa rede, que nós estamos resistindo e avançando, né? Nós tivemos uma manifestação muito importante semana passada do Conselho Municipal de Educação, do qual nós temos representantes, né, nossos, dos trabalhadores, em especial aqui, agradecer a professora Clarice Gorodichi, nossa colega, que foi relatora desse parecer, o parecer 021/2021, que insta a Secretaria a cumprir um conjunto de 11 recomendações bastante objetivas, entre elas a realização do Congresso Municipal de Educação, né, ou seja, um amparo legal necessário para um debate dessa natureza, desse porte, né, que restaura a gestão democrática e um princípio civilizatório básico, né, que é a construção na diferença dos consensos possíveis, dentro de regras claras, né, com toda a comunidade escolar participando. Então, me parece que nós temos fatos novos muito importantes. O Conselho Municipal coloca em questão a ilegalidade das ações da Secretaria. Segundo, a Associação dos Trabalhadores, incansável, né, a Tempa,
nós temos um sindicato, uma associação, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, né, acionou o Ministério Público, está entrando com 2 ações junto ao Ministério Público também para questionar, né, as iniciativas autoritárias, desrespeitosas à cidadania porto-alegrense por parte da gestão da prefeitura. Terceiro, nós temos mais de 50 conselhos escolares, as instâncias máximas das escolas, do qual, aliás, o professor André, na escola Nossa Senhora do Carmo, foi um dos artífices e organizadores, se manifestaram, inclusive publicamente, indo até a secretaria, colocando em questão as ações da secretária. Nós temos todas as associações coletivas de trabalhadores, nenhuma das escolas municipais aprovou a proposta da secretaria. Ou seja, nós temos, de um lado, uma massa, né, de 99,9% da sociedade dizendo, olha, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa, e de um lado, uma representante do capital, uma técnica do movimento Todos pela Educação, um movimento privatista, empresarial, é uma gerente que tem tentado implementar uma reforma que está muito mais preocupada, e aqui está a premissa, né, de que matemática e português são importantes, porque são formas de mensuração dentro da lógica, né, de enquadramento do IDEB, do PISA, porque é isso que a OCDE, o Banco Mundial, em última análise, estão interessados, né? E por isso querem retirar a filosofia, querem retirar o pensamento, querem retirar a reflexão. Então, a gente, né, me parece, para concluir, está fazendo uma disputa que é uma disputa entre a civilização e a barbárie. E nós estamos do lado da civilização, né? Nós queremos, no sentido de recuperar a boa tradição do iluminismo, né? Da razão, né? Da capacidade de restaurar a cidadania, né? Nós estamos vivendo, para concluir aqui, galera, um movimento de tentativa de restauração conservadora, né? Em grande escala. Na nossa pequena escala, a filosofia está sendo atingida, mas a nossa força coletiva, vamos colocar a roda em movimento, a roda da história em movimento, e certamente haveremos de vencer. Especialmente aqui um abraço para os colegas do coletivo de filosofia, galera incansável e que está levantando essa bandeira com toda a força e energia necessária para a gente dar passos para frente. Legal. Obrigado, Marco Melo. Não é um clichê, mas é, né, a história viva. O Marquinhos mostrou ali os seus alfarrábios, ali, seus materiais de luta, que são essas publicações dos anos 90, da década da construção da rede municipal de ensino, uma construção que merece todo o nosso louvor, né, uma construção emocionante sobre educação. Então, traz de longa data, assim, essa luta, essa tranquilidade na luta. Obrigado, Marco, pela companhia, obrigado por estar aqui em nome da Escola Livre, do professor Sérgio Sardi. Fabinho, meu querido, palavra tua de novo. Eu queria agradecer, eu tive vários colegas aqui, ao final eu vi vários colegas aqui. Não fica mais, Fabinho. Eu seria injusto, eu acho que eu vou acabar de. Claro, esquecendo algum nome, assim, mas vários colegas e amigos queridos aqui, então eu vou acabar, né, não falando o nome de todos, mas agradeço a participação e o carinho de todos. Eu queria complementar a fala do Marco, assim, e trazer alguns outros pontos também. O nosso argumento, ele é pedagógico, né? Então, assim, ele não é ideológico, pedagógico. Então, por exemplo, assim, ó, você que está nos vendo aí, seja direita, seja esquerda, os nossos alunos têm direito a ler Edmund Burke, a ler Roger Scruton, acessar os conservadores, mas eles também têm o direito de ver o outro lado, eles têm direito a acessar os argumentos do Adam Smith, a acessar os argumentos do Marx, ele tem que acessar os dois lados. Se você retira a filosofia, você perde os dois lados. Então, assim, quando é que é ideológico, né? É quando só um lado... Então, o que a gente quer? A gente quer a manutenção da pluralidade. A gente quer a manutenção do componente curricular chamado filosofia, que assegura um espaço de liberdade e de pluralidade. Nossos alunos têm direito a acessarem o conhecimento acumulado pela humanidade, a ter um profissional ali na frente que lhes possibilite ter ferramentas de entendimento conceitual, de construção. Eu citei aqui pelo menos 18 escolas, a gente vai aumentar então
Eu dou aula em escola privada há muitos anos, escola também municipal, vários colegas também têm. A gente vai aumentar o fosso. Não, a gente... Então, assim, seja um projeto político ou outro, é bom sempre saber argumentar, saber ouvir, saber ter ferramentas para entender problemas filosóficos. Então, assim, é bom para... Isso é civilizacional, isso é um projeto de civilização. Então, Marquinhos lembrou o iluminismo. Isso aqui é um processo, é um modelo de ser humano assim, que inclui, né, a escuta, inclui reflexão. Então, assim, sendo ser humano, tem que ter acesso a essas conquistas da humanidade. Nossos alunos já têm esse acesso. Por que tirar? Não é bom ter alguém, assim, não é bom... não gostaria de ver o seu filho educado a ponto de saber argumentar, de saber ouvir, de ter acesso, de incluir, fazer relações. Isso é ruim, isso? Ou se fosse ruim, então, por exemplo, escolas que não necessitam ter essas escolas todas, essas 18 escolas, não é obrigatório ter no ensino fundamental. Mas está lá por alguma razão, né? Nenhum pai foi na rede privada solicitar que retire. Então, na verdade, qual é o ponto aqui, né? Elas estão obsoletas ou elas estão irregulares? Então, a gente quer convidar as famílias, quer convidar a comunidade a pensar sobre essa questão e a ver qual é o projeto, né, de educando, né, que os cidadãos aqui de Porto Alegre desejam, né? Tua mana lá. Tua mana lá, meu irmão. Tua irmã lá, falando lá. Grande professora também, pedagoga, a Fabiane. Legal. Legal, obrigado, Fábio. Obrigado a todos. O Fábio, repito, né, é um iniciador de filósofos e filósofos, porque o Fábio é um escritor de livros, né, que podem ser usados como livros pedagógicos. Então, não há quem não tenha passado pelo Fabinho para ser iniciado dentro dessa dinâmica louca e maravilhosa, emocionante que é estar na sala de aula, né, meus queridas colegas. Já pedi dizendo que está faltando mulheres aqui. De fato, né, esse trabalho mais sujo que deixa para nós, as mulheres têm que fazer coisas mais elevadas, digamos. Mas olha só, gente, ouvi-los, né, e trocar essas ideias, se construir junto, é fundamental. Para terminar, o Fábio mencionou, temos que dar ouvidos e considerar os dois lados. Inclusive, algumas alunas e alunos podem chegar para nós e dizer: professores, mas são só dois lados, se são 360 graus, por que não podem ser milhares de lados? Então, isso é a riqueza, né, dos encontros filosóficos como filosofia, como disciplina. Só aqui nós mencionamos ideologia, isso estava na fala da secretária em algum momento, e o Marco trouxe ali o Paulo Freire, gente, é outro clichê, mas não há o que não seja ideologia, né? A gente tem que analisar, e a filosofia ajuda, para ver se ela é includente, excludente, se ela é justa, injusta. E a gente tem certeza que é da inclusão, né, de uma ideologia inclusiva. A filosofia vai ajudar a gente a saber o que é ideologia. Vocês mencionaram conceitos emocionantes de liberdade, autonomia, saber seus direitos, originalidade. A gente está falando de nós mesmos e dos nossos companheiros e companheiras nessa terra que é a nossa, né? A Latinoamérica é uma terra pródiga em liberdade, autonomia. Então leremos Smith, Marx e etc., mas leremos também aqui os nossos Maurício Langon, Walter Corran, Dina Picotti, né? Temos mulheres maravilhosas, filósofas na América e no Brasil. E eu queria, para terminar mesmo, sem tomar demais a palavra, mas só pontuar o que vocês disseram, o Marco mencionou, a filosofia foi minguando dentro da rede. Claro, num processo de poda, né? Mas o Jacques, o Marco e o Fábio são expoentes de movimentos filosóficos fortíssimos na escola e para além da escola. Cada um carrega na sua trajetória a construção de pilares fortes desse campo de conhecimento que é a filosofia. Seja o Jacques produzindo provas para concursos de filosofia e sempre tricotando com o Departamento de Filosofia da URGS, o Fábio produzindo obras fundamentais contemporâneas de filosofia, o Marco em movimentos importantes, a Associação de Trabalhadores, agora o centro lá de estudos e pesquisa em filosofia, e para além disso nós temos Olimpíadas de Filosofia brasileiras, latino-americanas, nós temos grupos de estudos de filosofia, nós temos associações de filosofia, nós temos a Escola Livre de Filosofia. Gente, a filosofia está mais viva do que nunca. Então,
por favor, não temos nessa contramão, né? E para finalizar, a gente não pode aceitar que um campo de conhecimento tal o da filosofia sofra esse ataque na sua base, né? Educação base, retirar a filosofia é um ataque frontal a um campo de conhecimento como é o da filosofia. Eu só pontuando que foi um prazer ouvir de cada um de vocês, emocionante, meus queridos, que bom estarmos juntos nessa luta. Cansamos, mas a companhia é fundamental. E por fim, muito obrigado ao professor Sérgio Sardi. Poucos minutos antes ele não pôde entrar aqui, o professor Clayton também não pôde entrar aqui, e as outras pessoas que já conduziram lives aqui na Escola Livre de Filosofia, meu agradecimento, o professor Sardi é esta eminência, né? E estar aqui no lugar dele é um desafio que me honra muito. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, tem nomes aqui de muita amizade, não tem como ler todos porque eles passam muito rápido, tem muita gente aqui, mas é um agradecimento, eu acho que é de coração, a todas e todos que estão aqui. A gente se encontra nessa semana ainda, o pessoal está aí na internet, na rua, e acho que ficam todos à disposição para quem quiser se engajar também. Jacques, um beijo, obrigado. Até amanhã, né, Marquinhos? Ô, André. Até amanhã a gente tem um encontro de novo, né? Já vamos divulgar. Valeu, meu irmão. Agora no seu canal de qualidade ali, né? Tá bom, meu irmão. Valeu, um abraço. Um beijo, Marco. Obrigado, gente. Sempre um prazer. Beijo, valeu, Fabinho. Beijo. Tchau, valeu, gente. grande. Até mais.